Olá galera, Arthurito falando, estamos aqui em Marrakech, no Marrocos, a cidade conhecida como Vermelha, por causa, olha só, da cor desses edifícios. Hoje eu vou mostrar para vocês o que você tem para fazer aqui, então já deixa o seu like, compartilha o vídeo, vamos embora. Estamos aqui no aeroporto de Madrid Barajas, estamos indo para Marrakech, que está no Marrocos, aqui do lado, 2 horinhas, um dos destinos mais próximos da Espanha e foi barato, apenas 50 euros a passagem ida e volta para Marrakech pela Ryanair e vamos embora. Cheguei a Marrakech em uma viagem tranquila, desembarcando no moderno aeroporto Menara. Apesar da beleza do local, me deparei com longas filas na imigração, algo bem comum por aqui. Por sorte, estava sem pressa, mas recomendo que você inclua esse tempo no seu planejamento. Após pegar o visto, emitido na hora para brasileiros e europeus, peguei um táxi para o centro da cidade. Para entrar na zona antiga, cruzamos as muralhas históricas da cidade, que impressionam pela grandiosidade e remetem à história rica de Marrakech. E chegamos até o centro, aqui na Medina Velha da cidade, que é a zona antiga, o casco antigo. Lá no final a gente tem a mesquita mais importante, que a gente vai passar por lá mais tarde. Mas aqui tem vários rooftops nessa zona, onde você pode comer também, pertence a hotéis, que você também pode pegar hotéis bem no centro e explorar tudo a pé. E a gente acabou de provar aqui um cuscuz marroquino e um tarihi, que é as comidas típicas. Você pode pedir de frango, de carne, mas esse cuscuz aqui dá para muita gente. Não pede só uma para uma pessoa, você pode dividir esse cuscuz à vontade. E os pratos aqui foram entre 15 a 20 euros. Aqui dentro da Medina a gente se perde nessas ruas estreitas, onde só passa com uma moto pequena, de carro não passa. E olha só como ficam as ruas, ó, cada vez mais estreitas, se alargam, se estreitam. Então é muito legal passear por aqui. Chegamos em frente à mesquita mais conhecida de Marrakech, com 69 metros de altura. O Toubial, seu nome, 1158, foi o ano que ela foi criada. E ela tem esse tamanho gigante aqui, dá pra ver a praça principal na frente. O acesso à mesquita é restrito aos muçulmanos, mas do lado de fora podemos admirar sua imponente arquitetura e espiar alguns detalhes internos, como seus belos arcos. Estamos na praça mais famosa de Marrakech, Jemafena. Durante o dia, ela é isso aqui, ó, toda aberta, tem uma galera que fica reunida nos cantos, tem cobra, tem macaco, tem lojas de frutas. Isso aqui antigamente era conhecido como Assembleia dos Mortos, porque antes diziam a lenda que aqui tinha várias execuções, e durante a noite vou mostrar para vocês também. Esta praça é o coração vibrante de Marrakech, repleta de turistas, vendedores e artistas de rua. É um lugar dinâmico onde você encontra barracas de sucos, especiarias e souvenirs, além de encantadores de serpentes e músicos locais. Uma verdadeira imersão na cultura marroquina. E bem próximo da praça principal a gente tem os souks, que são os mercados ao ar livre, onde eles vendem coisas típicas daqui, também tem roupas, muitos materiais diferentes. A gente vai passando bolsas, chinelo, especiarias, de tudo eles vendem por aqui, no meio da rua. Perder-se nos souks de Marrakech é quase inevitável, mas essa é parte da diversão. Entre as ruelas você encontrará especiarias, tecidos, joias e artesanatos únicos. Negociar faz parte da experiência, então esteja preparado para uma troca cultural rica e envolvente. E no centro aqui temos vários museus, como o Museu Marrakech, que está atrás de mim. Temos outros museus, como o Museu das Mulheres, entre outros, palácios. Vários lugares você pode entrar, a maioria deles são pagos. Esse aqui é 50 dirhams, que é aproximadamente 5 euros para você entrar aqui dentro. Também confere os horários, que é das 9 até às 6 da tarde. A Medina abriga diversos museus como o Merdeza Ben Youssef e o Le Jardin Secret, cada um oferecendo um mergulho na história e cultura local. Porém é importante planejar bem para não gastar com entradas de lugares que talvez não valham tanto a pena. Próximo dali está o Palácio Obadi, um marco histórico que revela detalhes da vida dos governantes de Marrakech. Vamos explorar mais sobre ele. Estou aqui no Palácio El Badi, que foi criado no século XVI pela família aqui real dos sultões da época. Ela foi para comemorar uma vitória do Marrocos sobre Portugal na Guerra dos Três Reis. E ela hoje só tem mais a parte das ruínas, né? Você paga 10 euros aproximadamente para você acessar aqui. E hoje mostra toda uma parte aqui de baixo, mostra algumas pinturas e algumas ruínas daquela época. Esse palácio aqui ele foi criado para demonstrar a riqueza e poder dos sultões daquela parte, mas vou mostrando umas imagens para vocês. Os salões em ruínas e as exposições fotográficas mostram a grandiosidade que esse palácio teve no passado, sendo um símbolo de poder e riqueza da cidade.
E aqui está o pátio central, onde a gente está passando. Tem várias plantações aqui de laranjas. Também temos no topo os ninhos das cegonhas que habitam essa zona, que é bem conhecido e popular. E aqui dentro dessas casinhas a gente tem algumas apresentações e alguns museus com relíquias antigas da zona de Marrakech, mostrando os povos anciãos também, algumas coisas conservadas daquela época do próprio palácio. E a gente deu essa volta aqui aproximadamente 30 minutos, suficiente. E chegamos ao segundo palácio, que é o Palácio da Bahia. A Bahia significa brilhante na língua árabe. E esse palácio, gente, é muito mais impressionante que o outro. O outro palácio está em ruínas, esse aqui está bem mais conservado, né? Essa cor branca, porque também ele é do século bem mais recente, século XIX, enquanto o outro era do século XVI. Já está caindo aos pedaços. Esse aqui, ó, tá muito bem conservado, tá mais visitado e o preço é o mesmo. São 100 dirhams, que é aproximadamente 10 euros. Então, para vocês, ó, recomendo muito esse palácio aqui. E durante a época dos franceses aqui, no Protetorado Francês, 1912, isso aqui foi usado como residência dos oficiais da colônia. Também aqui dentro tem 8 hectares com 150 quartos. E tem influências marroquinas e andaluzas também, né? Com a Alhambra também, um pouco parecida com essa. Já tem um vídeo lá se você quiser assistir. Mas é muito legal esse palácio, você vai demorar mais tempo, 1 hora e meia, se olhar todas as salas, né? Não tem tantos quadros como o outro, mas esse aqui tem muito mais detalhe, muito mais beleza arquitetônica. Marrakech é uma das cidades imperiais do Marrocos, localizada no sopé das montanhas do Atlas. No país, os idiomas mais falados são o árabe e o berbere, mas o francês também é amplamente utilizado. Aproveite o entardecer para assistir ao pôr do sol em um dos rooftops da Medina, onde você terá uma vista inesquecível da cidade dourada. E na parte noturna, essa praça também é muito movimentada com shows. Tem umas bandas tradicionais locais, também tem os shows de umas dançarinas do ventre que tem por aqui. A parte dos macacos e das serpentes não tá de noite, mas também tem vários lugares para você comer. A comida aqui é mais barata do que nos restaurantes de rooftop que eu fui, mas é bem movimentado e legal para você dar uma volta. O nascer do sol em Marrakech é mágico, com as montanhas do Atlas ao fundo e uma luz dourada que pinta o horizonte. A cidade oferece diversas opções de hospedagem, mas os tradicionais riads, localizados no centro da Medina, são uma experiência única. E aqui do centro, na Praça Jemaa Bená, que agora tá super movimentada nesse horário, eu vou encerrando esse vídeo. Tem outros lugares que você pode conhecer aqui em Marrakech, como o Jardim Majori e também o Museu da Yves Saint Laurent, que estão um pouco mais ao norte. Aqui é um lugar muito legal, mas toma cuidado, fique esperto, porque essa praça aqui é muito movimentada, vão querer sacar dinheiro de você. E também no próximo vídeo vou mostrar para vocês o deserto do Saara, então já fica aí, deixa o seu like, vem comigo.